Naquela época, era para a clandestinidade, era para as casas do partido. O partido teve que alargar, portanto, a sua organização e montar as suas casas clandestinas, não é? Para o trabalho, as suas tipografias, e havia necessidade de quadros femininos. Daí, portanto, não era também assim qualquer uma que o partido metia numa casa de responsabilidade. Fui para funcionário do partido em 1946. Foi numa altura que, depois de acabar a guerra e que o partido se tinha reorganizado e estava a alargar o número de seus funcionários. Portanto, fui diretamente para uma tipografia do partido, numa localidade que era Lavos, na Figueira da Foz. Uma tipografia que não era a tipografia do Avante, era uma tipografia auxiliar, onde se fazia o militante, fazia-se folhetos, fazia-se manifestos. Também a responsabilidade que tinha realmente em manter aquilo que dizíamos, não cair em contradições perante a vizinha. Eu era albertina, portanto, estava ali porque, por acaso não éramos companheiros, mas tínhamos que representar que havia um companheiro, não é? Ou um irmão, porque senão não havia justificação para a vizinhança, dois homens com uma mulher que não fosse família, não é? E portanto, era por razões de saúde que estava lá o meu marido, o outro era irmão, e a pessoa que ia lá à casa, que era um camarada, que nessa altura era o camarada José Moreira, que depois foi preso em 1953, salvo erro, e foi morto na PIDE, na António Maria Cardoso, que era da Marinha Grande. Era o camarada que ia lá à tipografia, levar o papel, levar as tintas, trazer a imprensa para fora. Era o camarada que ia lá à casa e portanto, a nossa vida para a vizinhança era assim, era um casal que estava ali, saíamos conspirativamente, portanto, íamos às compras, não é? Íamos para o Pinhal com uma merenda, íamos passear, não é? Para justificar, para não estarmos sempre metidos em casa, não é? E em casa, era as tarefas da casa, fazer a comida e dar a arrumação da casa, que era o indispensável, não é? Para ter a casa em ordem. E depois era colaborar, trabalhar na composição para a tipografia. Havia justamente isso, que era um princípio para todos, da direção, era estabelecida para todos, que era haver um sinal prévio a uma certa distância da casa, que o camarada, antes de entrar a casa, ia lá ver se estava lá o sinal. Não podia ser uma pedra que se deslocava ou isso assim. Tinha que ser uma coisa num sítio, uma cruz ou uma letra, ou uma coisa qualquer fixa. Pronto, num sítio que realmente que sabia que não havia dúvidas. Infelizmente, houve casos que camaradas que não respeitaram isso, que pensaram que houve esquecimento ou que houve engano e avançavam para a casa e houve realmente prisões em consequência disso. A PIDE estava ali em casa ou estava a casa vigiada e os camaradas realmente eram presos. Depois eu fui para uma tipografia, que era a tipografia do Avante, onde estava a Casimira da Silva Martins e o seu companheiro, que era o José Martins, que depois também foi preso e já morreu. Estive aí a fazer tempo, até o camarada Álvaro estar disponível, porque creio que estava fora, isto em 48, nos fins de 48, e depois foi montada a casa clandestina no Luso, com o camarada Álvaro Cunhal e comigo. Também com um casal e com a justificação que já tem sido divulgada, que ele também estava a estudar e estava ali também por aconselhamento do médico, por razões de saúde. Em setembro ou outubro de
de 48 e estivemos até março de 49, quando foi a Casa do Soldado. Entraram, não deram tempo absolutamente nada, porque aquilo, a entrada do resto do chão, havia uma escadinha para o primeiro andar, não é? E os quartos eram no primeiro andar, e eles subiram, e logo ali, portanto, com armas, eu não saí do quarto, os camaradas não saíram do quarto, ainda tentámos sair para ir à casa de trabalho, para destruir, para queimar alguns papéis, mas nem eu nem o camarada não conseguimos sair da porta do quarto, ficámos logo ali. Portanto, o camarada Álvaro Cunhal foi logo encostado, ainda em pijama, foi encostado à parede, assim virado para a parede, com a arma apontada para a cabeça, e o inspetor Gomes da Silva a dizer: disparem quando eu mandar. O outro camarada, o Militão, já estava adventado, foi sentado numa cadeira algemado, e pronto, naquele aparelho todo, eu não pude sair do quarto, só tive tempo de enfiar o rolo, não é? Nós já não me deixaram dali, e depois foi assim, vestiram-nos, eles é que foram buscar a roupa, não é? A gente disse onde estava a roupa e não deixaram ir buscar nada, nem fazer nada, eles é que vestiram os camaradas, e depois de vestidos algemaram um ao outro, não é? E depois chamaram a carrinha e fomos para o Porto. Os camaradas vieram para a penitenciária, o camarada Álvaro e o camarada Militão, vieram para a penitenciária e eu fiquei lá 6 meses, fiquei até setembro. Fiquei isolada, completamente isolada, 6 meses, sem ser autorizada a ler o jornal, ou um livro, ou fazer qualquer trabalho manual, de renda, de crochê, absolutamente nada. E além de estar no isolamento prolongado e rigoroso, eu fui espancada, esfaqueada, fiquei com este olho cheio de sangue, com derrame, fiquei com a cara negra, portanto, deram o cassete nas pernas e, portanto, para me obrigarem a falar. Em setembro vim para Caxias, fui transferida para Caxias quando o processo deu entrada no tribunal, dei entrada em Caxias, e, entretanto, o meu advogado meteu o requerimento para eu ser libertada em liberdade condicional até ao julgamento. E nessa altura foi o último caso que foi permitido, foi-me dada a fiança de 35 contos para eu ficar em liberdade até ao julgamento. Fui julgada e fui à cadeia, cumpri com medidas de segurança, tive 3 anos presa. Em 53 fui para o Porto, estive ainda numa casa do partido, ainda uns 2 anos, com outro camarada também, e eu vim outra vez para Lisboa e fui para outra casa aqui em Odivelas, outra casa clandestina com um camarada que é pai do camarada Rui Ramos, que está na Soeiro atualmente. Em 57 fui eleita para o Comitê Central e depois vim deslocada para Lisboa, para o Comitê Local de Lisboa. Portanto, onde estive até à minha prisão de 59. Em maio de 59 sou presa, aqui em Lisboa, na rua, e num encontro com um camarada que também era funcionário, que era o António Santo, que depois casámos, estávamos na mesma organização aqui em Lisboa, e tínhamos um encontro ali nas Amoreiras, naquela altura, depois da prisão, de várias prisões ligadas às eleições do Humberto Delgado, e ainda não soubemos bem exatamente o que é que levou àquela prisão. Portanto, não foi da minha parte por seguir, porque onde eu estive não houve nada, não foi da parte dele também, mas nós encontramos ali para um encontro de trabalho, de organização, e fomos presos por uma brigada da PIDE que estava ali. Em maio de 59. E fomos libertados em agosto de 68.
Não fui espancada, não fui nada, fui interrogada, fui ameaçada, tomei a mesma posição de não fazer qualquer declaração. Eles já sabiam que eu que pertencia à direção do partido e depois deram uma condenação. Assim. Mas houve muitas camaradas, houve muitas comunistas que tiveram a tortura do sono, 5 dias, 6 dias, e foram espancadas. Evidentemente que a gente sai da prisão com as recomendações que ficamos com a libertação, digamos assim, vigiada, não é? Com a liberdade vigiada. De 69 até 75 tivemos outra vez na clandestinidade, até à data da Revolução. Portanto, a nossa vida, dedicámos a vida ao partido, à luta, conscientes que o nosso trabalho que era útil, não é, e que era necessário à luta para a libertação do nosso povo e do nosso país contra o regime do fascismo, reversando o partido. Conscientes, nós dedicámos a nossa vida até ao fim.